Boa noite a todos. Me chamo Rufino Magalhães. Nos dias atuais em que vivemos, me encontro com 79 anos. Mas a verdade é que tudo que estará sendo relatado a vocês aconteceu em uma época em que eu era muito jovem. Eu morava junto com meus pais. Por motivos pessoais, no ano de 1942, minha família resolveu se mudar. Nessa época eu tinha lá meus 9 anos. E toda e qualquer decisão que fosse tomada, eu era o último a saber. Saímos do estado de São Paulo para morar em uma região que ficava localizada no estado de Pernambuco. Tudo era muito diferente do que é hoje em dia. Sair de uma cidade que se encontrava em puro desenvolvimento para morar em um lugar onde não havia nem casas. Na verdade, havia muito poucas. E a distância entre uma residência e outra era muito grande. Na verdade, todo aquele lugar parecia pequenas fazendas. Tudo muito diferente de como é hoje em dia. Depois de já estarmos muito bem acomodados, eu resolvi em um fim de tarde sair um pouco para fora de nossa casa e explorar todo aquele lugar. E para minha infelicidade, para qualquer canto que eu olhava, só se via uma grande imensidão de terra desocupada. E bem longe no horizonte, era possível ver a poeira misturada ao ar. Durante o fim de tarde, depois de algum tempo morando naquele lugar, eu já conhecia alguns vizinhos que moravam próximo à nossa casa. Mas entre eles existia um que quase não se via durante o dia. Era um homem de bastante idade e de hábitos estranhos. Além de somente ver esse senhor saindo de sua casa nos fins de tarde e adentrando a mata, ele passava boa parte do dia trancado dentro de uma velha casa que havia no final da rua que eu e minha família morava. Aos fundos de sua casa havia uma mata que se estendia a perder de vista. E era lá que eu e meu pai passávamos os finais de semana, pois entre aquelas árvores passava um grande rio, bastante farto de várias espécies de peixe. Depois de ter aprendido o caminho, eu por muitas vezes passei o dia sobre a barranca daquele rio. E foi em uma dessas vezes que eu acabei sendo surpreendido por uma tempestade e por uma criatura que andava em meio às árvores. Sempre que eu passava por frente à casa daquele senhor, eu tinha a impressão de ver a cortina de sua janela se movimentar. E também tinha certeza que de dentro daquela casa, aquele senhor ficava me observando. Então, quando foi um fim de tarde, pouco antes de começar a fazer o caminho para sair daquela mata, lembro-me que começou a ventar muito forte, e o céu foi tomado por nuvens escuras e seguido disso, uma forte chuva chegou até onde eu estava. Para me abrigar da tempestade e não se molhar tanto, acabei me escondendo dentro de um cano que desembocava a poucos metros da barranca do rio. Aquele lugar não era tão grande, mas serviria para me salvar da tempestade. O horário foi se passando, a tarde já tinha se dissipado e a noite já tinha tomado conta de todo o lugar. Eu não conseguia ver a mata à minha frente, somente quando raios clareavam todo aquele lugar. Foi então que, em um determinado momento, passei a ouvir o que parecia som de galhos se quebrando. Eu acreditava que poderia ser meu pai que estava à minha procura. Então, bem devagar, eu comecei a sair daquele lugar. E quando olhei em direção à mata,
Eu vi a silhueta de uma pessoa andando por entre as árvores. Mesmo acreditando que poderia ser meu pai, eu achei melhor ficar somente observando. Foi então que, passado alguns segundos, eu vi aquela sombra olhar na direção que eu estava. Seus olhos eram da cor âmbar, e quanto mais o que estava por entre a mata se aproximando da onde eu estava, eu notava que aquilo era muito maior que uma pessoa, e que também tinha os braços bastante longos, a ponto de quase encostar no chão. E pouco antes de voltar a me esconder dentro daquele cano, eu acabei vendo aquele ser se colocar sobre 4 patas e vir em minha direção. Então, depois de eu ter voltado para dentro daquele lugar, eu fui mais para o fundo possível. E da onde eu estava, eu vi aquela criatura tentar entrar para me pegar, mas não conseguia, pois a sua estatura era muito maior que o diâmetro daquele cano. Conforme os raios clareavam a mata, também clareavam aquele ser do inferno. Eu conseguia ver a sua boca e seus enormes dentes. Aquele ser gritava por não conseguir me alcançar, e isso deixava aquele ser bestial completamente fora de controle. E para minha infelicidade, o fluxo de água que passava pelo lugar que eu estava escondido vinha aumentando cada vez mais. E se continuasse dessa forma, logo eu seria jogado para fora daquele lugar. Aquela criatura andava de um lado para o outro. Parecia saber que a qualquer momento eu poderia sair de lá.